Desde a sua construção, alguns anos antes do nascimento de Cristo, o palácio-fortaleza do Herodium desfruta de vistas desimpedidas sobre Jerusalém, ao norte. Dominando a paisagem árida na orla do deserto da Judéia, ergue-se um monte que foi outrora o pináculo do território controlado por Herodes, o Grande. Identificado em meados do século XIX como local da fortaleza-palácio construída pelo rei, o Herodium abrigava um oásis luxuoso nas terras a sudeste de Belém. Mesmo antes de sua identificação, os historiadores já tinham uma ideia clara de como seria este importante local, graças ao historiador judaico-romano Flávio Joséfo. Em sua obra Guerra dos Judeus, escrita no final do século I d.C., Joséfo descreveu-o como um monte erguido pela mão do homem, com a forma do seio de uma mulher. Compreendendo palácios, fortes, jardins e um teatro, o complexo forneceu informações importantes sobre um rei cujo governo moldou os primeiros anos da vida de Jesus. Escavações realizadas nas últimas 2 décadas também lançaram nova luz sobre o reinado turbulento de Herodes, culminando na descoberta de seu mausoléu nas encostas do monte em 2007. Herodes, o Grande, é lembrado pelos cristãos por sua crueldade ao ordenar o massacre dos inocentes em Belém, após o nascimento de Jesus. Descrito no Evangelho de Mateus, o episódio foi reproduzido em cortejos medievais, e seu perpetrador foi retratado em obras de arte e letras de música como a encarnação do mal. Herodes beneficiou-se da influência romana em rápido crescimento na região. Nascido em Ascalão em 73 a.C., a Judéia estava sob o controle dos Asmoneus, uma dinastia judaica cujos fundadores se rebelaram contra o Império Grego dos Seleucidas no século anterior. Em 63 a.C., quando Herodes tinha cerca de 10 anos, o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, restringindo severamente o controle asmoneu. Antipater, o pai de Herodes, era um nobre judeu rico que admirava a cultura romana e era amigo de Júlio César. Para recompensar sua lealdade, Roma nomeou o governante da Judéia. Por sua vez, ele nomeou seu filho, o jovem Herodes, governador da Galileia. Após a morte de Antipater, o Senado romano nomeou Herodes rei da Judéia. No entanto, o novo rei enfrentou um problema. Antígono, um nobre asmoneu, também foi nomeado rei da Judéia com o apoio de judeus anti-Roma e dos inimigos regionais do império, os partos. Em 40 a.C., perto de um monte nos arredores de Belém, os reis rivais enfrentaram-se. Herodes derrotou Antígono e, mais tarde, conquistou Jerusalém. Para celebrar essa vitória, em 23 a.C., Herodes decidiu construir um palácio-fortaleza no local onde combatera. Escravos foram levados para realizar os trabalhos pesados, enquanto artesãos gregos ou romanos cuidaram dos delicados estuques e afrescos. O Herodium começava a tomar forma. Ao longo de sua vida, Herodes tornou-se conhecido por seus imponentes projetos de construção. Supervisionou a magnífica ampliação do Templo Judeu em Jerusalém, a construção da cidade e do porto de Cesareia e a ampliação da fortaleza de Massada no deserto. No entanto, mesmo por esses padrões, o Herodium era um empreendimento ambicioso. A estrutura construída no alto do monte tinha cerca de 60 metros de diâmetro, protegida por 2 muros concêntricos e 4 grandes torres alinhadas com os pontos cardeais. O palácio-fortaleza era acessível por uma escadaria descrita por Joséfo como 200 degraus do mais branco mármore, que penetrava no complexo do topo através de um túnel com mais de 4 metros de altura. Por volta de 10 a.C., Herodes ordenou que terra e areia fossem adicionadas para alargar o topo da colina e dar-lhe sua forma distintamente arredondada, que ainda pode ser apreciada hoje. A escala do complexo era impressionante. Como relatado por Joséfo, o povoado inferior era suficiente para receber a mobília que ali foi colocada, e contendo tudo o que era necessário, poderia parecer uma cidade. No sopé do monte, encontrava-se o Herodium inferior, composto por um palácio, termas de estilo romano e uma grande piscina rodeada por jardins. Edifícios auxiliares também foram construídos para prestar serviços e gerenciar os palácios. A manutenção dos jardins e das piscinas em um ambiente tão árido era um feito arquitetônico por si só, destacou Joséfo. A água era trazida de muito longe e a grande custo, pois o local é desprovido de água. Apesar de sua reputação de violência, Herodes valorizava a beleza. Os palácios foram projetados para entreter convidados importantes, como na ocasião em que Herodes recebeu Marco Vipsânio Agripa, aliado e genro do imperador Augusto. Em 15 a.C., Joséfo escreveu que, como palácio e fortaleza, o Herodium proporcionava segurança e beleza. Anteriormente, acreditava-se que o túmulo de Herodes ficava em um dos palácios inferiores. No entanto, Eudnetzer, o diretor do sítio, acreditava que existia um mausoléu a uma certa distância dos alojamentos, de acordo com o costume judeu. Em 2007,
Fragmentos de rocha foram encontrados no monte, exibindo rosetas, um motivo comum de luto, e conduziram Netzer ao mausoléu, que estava nas proximidades. Os 3 sarcófagos que abrigava, incluindo o que se acredita ter pertencido a Herodes, foram encontrados quebrados. O local do Herodium foi escolhido por razões simbólicas e estratégicas. Além de seu simbolismo como local onde Antígono foi derrotado em 40 a.C., o Herodium está próximo à fronteira entre a Judéia e a região desértica da Idumeia, terra natal do pai de Herodes, Antipater, ao sul. A importância estratégica da Idumeia e do sul para Herodes levou a renovar vários santuários ali existentes, sendo mais importante a estrutura que protege o túmulo dos patriarcas em Hebrom, local de descanso reconhecido pela tradição de Abraão, Isaque e Jacó. O sul também é associado a Esaú, irmão de Jacó e patriarca dos Edomitas, que deram o nome à Idumeia. O Herodium dominava de forma conveniente o sul simbólico e o norte, onde se encontrava Jerusalém. Oferecendo isolamento a apenas 11 quilômetros de Jerusalém, era suficientemente próximo para que Herodes supervisionasse os trabalhos em curso enquanto resolvia questões de Estado. O palácio-fortaleza construído no alto do monte era protegido por uma grande torre circular a leste, com cerca de 18 metros de diâmetro. As outras 3 torres eram semicirculares e estavam voltadas para norte, sul e oeste, podendo alcançar quase 40 metros de altura. O recinto com muralhas duplas abrigava um jardim, cerca de 40x18 metros, contornado por uma colunata. Um grande triclínio, ou casa de jantar, e termas abriam-se para esta área. A estrutura de uma torre isolada à esquerda do monte foi identificada como Mausoléu Real em 2007. Os historiadores acreditam que continha os restos mortais de Herodes, de uma de suas mulheres e de uma nora. Os arqueólogos acreditam que o mausoléu estava rodeado por um jardim em socalcos construído na encosta. Ao redor do sopé do monte, encontrava-se o Herodium inferior, onde existia um palácio disposto em torno de uma grande piscina, com um edifício circular no centro. Pensava-se que essa estrutura era o local de descanso de Herodes até que o mausoléu e o sarcófago foram descobertos em 2007. Uma longa estrada curva, que antes se acreditava ser um hipódromo ou uma pista de corridas, é agora reconhecida como tendo uma finalidade mais importante. Os arqueólogos acreditam que era o caminho processional percorrido durante o enterro do rei. Em uma das extremidades, encontra-se um mikvah, o banho ritual judeu. Havia outro palácio após o caminho processional, no sopé do monte. Desafiando a aridez ao seu redor, o palácio construído no alto do monte foi dotado de termas de estilo romano, e no Herodium inferior havia mais 2 banhos e uma piscina com 3 metros de profundidade. O complexo real era alimentado por um aqueduto que trazia a água dos reservatórios conhecidos como Piscinas de Salomão, na aldeia de Artas, localizada a cerca de 6,5 quilômetros. O palácio superior tinha uma cisterna no recinto e 5 outras cisternas escavadas na rocha, para onde a água da chuva podia ser canalizada. A água dessas pequenas cisternas era suplementada com a água da grande piscina. Os últimos anos de Herodes foram marcados por uma doença prolongada e agonizante, que, segundo Joséfo, era caracterizada por coceira intensa, dores intestinais agudas, falta de ar, convulsões e gangrena nos órgãos genitais. Os problemas de saúde, juntamente com conspirações familiares, homicídios e motins, contribuíram para a instabilidade psicológica do rei. Joséfo descreveu como Herodes mandou trancar 300 importantes figuras judaicas no hipódromo de Jericó para serem executadas assim que ele morresse. Os filhos de Herodes intervieram para impedir a execução da ordem. Herodes cultivou amizades com romanos influentes, incluindo Marco Vipsânio Agripa, o poderoso genro do imperador Augusto. Agripa visitou o Herodium em 15 a.C. Herodes morreu em 4 a.C., não no Herodium, mas em seu palácio de inverno em Jericó. Joséfo fez uma descrição detalhada do que aconteceu ao corpo do rei após sua morte. Foi colocado um diadema em sua cabeça e um cetro em sua mão direita, e o corpo foi transportado 200 estádios, até o Herodium, onde ele ordenara ser enterrado. Herodes foi sucedido por seus filhos Herodes Arquelau, imediatamente nomeado governante da Judéia, Samaria e Idumeia pelos romanos, e Herodes Antipas, governador da Galileia, cujo governo durou mais tempo. Herodes Antipas é uma figura proeminente no Novo Testamento, onde seus atos contribuíram para as execuções de Jesus e de João Batista. Em 66 d.C., os judeus insurgiram-se contra a ocupação romana. Joséfo descreveu essa insurreição com a vivacidade de uma testemunha ocular, pois foi general do lado judeu. Ele relatou como os judeus expulsaram os romanos de Jerusalém até que a cidade foi recuperada em agosto de 70 d.C., e o templo, que Herodes tanto se esforçara para embelezar, foi destruído.
Os rebeldes judeus que ocuparam o Herodium foram finalmente expulsos pelas tropas romanas em 71 d.C., décadas mais tarde. Durante a revolta de Bar Coca, 132-135 d.C., a fortaleza foi novamente usada como base rebelde contra Roma. O magnífico complexo caiu em ruínas, e sua localização foi esquecida. Em 2008, arqueólogos descobriram um teatro nas encostas do Herodium. Com vista para Jerusalém, seu auditório tinha capacidade para mais de 400 pessoas. O complexo incluía um camarote real, descoberto em 2010, com pinturas de estilo romano aplicadas no estuque. O teatro foi construído por ocasião da visita de Agripa ao Herodium em 15 a.C. e foi desmantelado antes da morte do rei para dar espaço às enormes movimentações de terra que alargaram o topo do monte. No século XV, um estudioso apelidou os vestígios do Herodium de Monte dos Francos, acreditando que um acampamento de cruzados fora ali construído no passado. O local foi conhecido por esse nome até 1838, quando o acadêmico americano Edward Robinson identificou-o como Palácio Fortaleza de Herodes, o Grande. As escavações arqueológicas no Herodium começaram na década de 1960. A partir de 1972, foram dirigidas pelo acadêmico israelense Ehud Netzer, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Intrigado pela descrição do local de enterramento de Herodes feita por Joséfo, Netzer passou anos em busca do túmulo do rei. Em maio de 2007, ele anunciou que havia desenterrado o que acreditava ser o mausoléu real, contendo 3 sarcófagos quebrados. 2 outros sarcófagos foram encontrados próximos ao do rei, possivelmente pertencentes a Maltace, uma das mulheres de Herodes, e a Glafira, uma de suas noras. Os arqueólogos acreditam que poderia ser o mausoléu da família de Herodes. Construído por volta de 10 a.C., provavelmente pelos mesmos trabalhadores que construíram o Templo de Jerusalém e Cesareia Marítima, a estrutura situava-se nas encostas do monte, poucos metros abaixo do Palácio Fortaleza. Originalmente com cerca de 24 metros de altura, a parte inferior era composta por um pódio contendo 2 divisões, uma sobre a outra. Acima delas, havia um tolos, uma estrutura circular, rodeado por colunas e coberto por um telhado cônico coroado com uma urna. O sarcófago que se acredita ter abrigado os restos mortais de Herodes é feito de arenito rosa de Jerusalém e foi partido em 1000 pedaços. Os rebeldes judeus que ocuparam o Herodium durante a revolta de 66 a 70 d.C. consideravam Herodes uma marionete do Império Romano, por isso é provável que tenham sido eles os responsáveis pela destruição. Intacto, o mausoléu deveria ser muito maior do que outros de sua época e foi provavelmente projetado para ser visível a partir de Jerusalém. É possível que Herodes pretendesse que outros membros da família fossem ali sepultados, o que explicaria a presença de mais 2 sarcófagos ao lado do principal. Escavado em 2010, o camarote real tinha vista para o teatro a céu aberto do Herodium. Construído para receber Agripa durante sua visita à Judéia em 15 a.C., aspirava a ser o mais recente exemplo do design de interiores romano. As paredes estavam decoradas com painéis pintados, reminiscentes de Pompeia. O fato de Herodes ter escolhido este local como seu espaço de descanso eterno demonstra sua importância para ele. Ele poderia ter escolhido Jericó, sua capital de inverno, onde tinha 3 palácios. No entanto, preferiu que seu túmulo fosse no Herodium, o local da vitória que lhe deu seu reino. Apesar da profanação de seus restos mortais e séculos de desdém, tanto nas tradições judaica quanto cristã, este palácio-fortaleza construído em uma montanha feita pelo homem, cujos jardins eram mantidos verdes no meio do deserto, ainda tem a capacidade de maravilhar seus visitantes.